Vem pro novo PoaCast. Olá, bem-vindos ao novo PoaCast, o podcast do Partido Novo do Diretório Municipal de Porto Alegre. E hoje nós temos aqui um grande convidado que vai fazer parte dessa nossa equipe, o Lorenzo Kersten. Como é que tá, Lorenzo? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. E aí, como vai, Lorenzo? Grato pela oportunidade de estar aqui no podcast de novo, muito feliz. Foi um convite que quando me fizeram eu falei, vamos, tô empolgado. Ah, que ótimo. Ouvi dizer que você chegou agora, apesar de já ser afiliado há um ano no nosso diretório aqui em Porto Alegre. Você vai nos ajudar agora. Conta um pouco como é que vai ser esse seu trabalho dentro do nosso diretório. Então, eu tenho uma máxima, né? Que quando te convidam para fazer alguma coisa, está alinhado com o teu propósito, não pode dizer que não. Exato, senão depois também deixam de te convidar. Não, tem esse fator. Mas aquela coisa, aquela máxima que foi o que me trouxe até aqui na minha vida. E eu estava conversando com o Gustavo Fernandes um dia assim, após um Portas Abertas, e ele falou, tá, quando é que tu vai nos dar uma força aqui no diretório? Ah, que legal. E daí eu, cara, o que tu precisa? E ele, parte de eventos. Bora, estamos aí para trabalhar, estamos aí para somar. Então agora a gente está estruturando aí uma série de eventos, manter, somar ainda mais com os que já tem, novo nas ruas, novo Portas Abertas, trazer mais alguns eventos com a juventude também, falando com o presidente de juventude, o Gabriel, claro, aqui para somar forças mesmo, né? Para engajar e fazer aumentar o número de filiados para 2026 e para 2028. Eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui. Você é formado na área de tecnologia da informação, né? Atuou com automação industrial na Gerdau e com dados na companhia Zafra, ou seja, você já está trabalhando já há algum tempo. É novo, né? Quantos anos tem? Tenho 24. Mas eu trabalho desde os 16. Olha aí. Me esqueceram no som um tempo, judiou um pouco a lata. Não, capaz não. Achei que você estivesse por aí mesmo. Empresário em tempo integral, autor do artigo sobre Fog Computing, publicado na eCoin 2020 Barcelona, ex-presidente mais jovem do Rotary Club de Porto Alegre, em nível Brasil, mais jovem, e filiado ao Novo há cerca de um ano, né? Isso eu já tinha referido aqui, e diretor de eventos agora do nosso partido, do nosso diretório municipal. Legal, cara. E como é que foi esse começo da tua jornada? Já vamos falar um pouquinho de ti. Trabalhando desde 2016? Falou desde os 16 anos? Desde os 16 anos. Desde os 16 anos. Desde 17. E se formou e agora se interessar pela política. Conta um pouco pra gente da sua jornada. Cara, basicamente eu sempre fui muito inquieto, né? E tem uma descrição que eu sempre faço que além isso aqui, pra mim essa descrição que tu fez é parte da minha trajetória, mas o Lorenzo mesmo é o irmão da Sofia, irmão da Valentina e o Dino da Augusta, que são as três meninas, mulheres aí que guiam a minha vida e guiam as minhas ações e que são também parte do porquê eu tô querendo me envolver na política, né? Porque hoje com o que tá acontecendo é difícil tu olhar para um futuro mais esperançoso se não mudarmos o que vem sendo feito lá nos níveis mais altos, né? Sim. Da política brasileira. Então são esses três nomezinhos aí que norteiam todas as minhas atividades. Eu trabalhei desde cedo muito porque, cara, quase acreditar no sonho americano dentro do Brasil. Eu queria dinheiro, eu queria construir uma independência, eu queria construir capital, construir coisas. Então sempre que eu tive a oportunidade eu abracei, trabalhei, comecei na Gerdau muito cedo, na Gerdau como estágio na parte de automação industrial ali na Gerdau de Charqueadas. Eu fui formado na parte de tecnologia pelo campus de Charqueadas do Instituto Federal. Então uma parceria público-privada que aconteceu entre o campus e a Gerdau, eu tive a oportunidade de estagiar lá. Então foi lá que me desenvolveu, abriu muitas portas na parte de dados principalmente. O Instituto Federal, conta pra nós, ele é tipo uma universidade federal, ele tem esse nível de curso superior? Tem, alguns campos têm o nível de curso superior, o nosso lá tem também, ele tem a parte de engenharia de controle e automação e o tecnólogo em sistema da informação. Pelo menos é isso que eu sei que tem até então. E também tem o ensino médio com técnico integrado. Entendi. Então, eu entrei até no campus numa época turbulenta que foi logo após o impeachment da Dilma. Então, o que me ajudou a ser de direita, né? Eu vivi as ocupações escolares, vivi muitas greves e isso me ajudou a... Essas ocupações, elas eram de vertente de esquerda ou de direita? Vertente de esquerda.
Para parar de estudar, eu acho que eu sou de esquerda, né? Acho que é difícil Sim. quem é de direita querer parar de trabalhar e estudar. Agora você não tem tempo para isso, né? Inclusive, pontuando até, saindo um pouco da nossa pauta, que a primeira vez que eu vi esquerdista pedir para trabalhar, né, Leandro? Leandro aqui, nosso backstage. Aqui. Nossa voz da consciência. Isso. Foi agora, quando os deputados de direita foram genuinamente, de forma democrática, forçar, né, as pautas que o Mota prometeu, e daí foi a primeira vez que eu vi esquerdista gritando, vamos trabalhar. Cara, isso foi impressionante, assim, que a direita faz tanta coisa positiva pelo país que fez até esquerdista querer trabalhar, então milagres acontecem. Acontece. E você também participou ali do Rotary, né, como um líder jovem, nível Brasil, vamos dizer assim. E como é que foi aquela experiência? O que você pode trazer de lá e que você vai trazer com certeza para o nosso diretório? O Rotary, ele foi uma experiência muito gratificante para mim, porque eu assumi o clube, até vou ser bem pontual, né, nisso, porque é um clube que ele é apartidário. Sim. Isso é importante de ressaltar, é um clube que não tem sabe que instituições apartidárias era o principal foco e alvo do Gramsci, né? Ele adorava aparelhar esse tipo de grupo, né? E é importante você ter participado lá, ter esse viés. O Rotary, ele nasceu com o intuito de gerar conexões entre empresários e tudo mais, e eles perceberam, né, o Rotary nasceu disso, eles perceberam que não só as conexões vão te gerar mais ganhos, como ajudar a sociedade a fazer com que o ambiente que tu vive se torne melhor, também agrega valor para o teu produto. Então é uma inteligência, né, que isso acontece pensando no livre mercado, mas enfim, não vou entrar nesse mérito considerando o clube, mas foi uma experiência muito gratificante, porque eu peguei o clube com 7 membros, então era pouca gente, nós tínhamos uma ineficiência financeira até então, que depois se tornou agora um clube pujante. Estou entregando a gestão depois de 2 anos, com mais de 30 pessoas, para uma presidente maravilhosa que vai tocar os projetos, que é a Mariana Cruz. Ela foi minha secretária durante todo o período, ela que me ajudou a fazer o clube crescer de novo. Então, nossa, foi uma experiência maravilhosa, e principalmente o que eu vou trazer é como engajar as pessoas, porque no meu momento como presidente eu fiz o clube também de menor idade média. Então a gente tinha uma idade média de 34 anos durante a minha gestão. Eu ajudava bastante a puxar a idade média para baixo, eu estava bem novo, né? Mas é isso que eu quero trazer. O poder de conversar com diferentes públicos, diferentes faixas etárias, e fazer trabalhar de forma conjunta. Porque eu acredito que o novo, ele também tem públicos distintos. Sim, sim. E fazer com que tenha um evento, até puxando para mim incumbência aqui dentro do partido, do diretório, um evento para cada público, um evento para público de cada mandatário. Uma coisa que eu quero começar a promover, e eu vou propor nas nossas próximas reuniões, é almoços com os mandatários para fazer esse engajamento acontecer entre as pessoas que votaram neles, né? Porque às vezes tu vê o político como um ser distante. Eu sou eleitor do Novo desde sempre, eu tirei o meu título para votar no Marcel na primeira eleição que eu pude, que foi em 2018, primeira eleição que eu pude votar. Sim. Então, para mim era um ser distante, era um ser quase inalcançável. E tu ter essa proximidade, poder fazer o diretório promover principalmente com os mandatários da cidade, eu acho que é uma grata oportunidade para gerar mais pertencimento, que foi o que eu consegui fazer dentro do Rotary, que as pessoas sentissem que pertencessem àquele ambiente e que elas faziam diferença, que elas tinham um poder de decisão. Eu acho que esse é o principal aprendizado que dá para tirar. Claro. E você pensa assim que os filiados vão ter que tipo de experiência no sentido assim de estarem mais engajados? O que você pensa? Qual é o objetivo seu assim, nesse sentido? De engajamento? Sim, aqui pensando numa entidade política, hoje no Brasil, como a gente está muito polarizado, as pessoas, até quem é à direita, tem medo de ir, até pela censura que acontece hoje, né? A pessoa tem medo de ir. Então, quando tu cria um ambiente onde ela se torna parte daquilo, ela sente que tem poder de decisão, ela percebe que ela é livre realmente, que o partido segue aqueles princípios, que não é simplesmente ir lá para ouvir alguém, que existe uma troca de conhecimento, uma troca humana,
ela vai querer participar mais. Sim. Eita, quase que eu estrago aqui a E gravação. quais tipos de eventos seriam esses? Assim, Cara, eventos que eu vejo Dá um muito, exemplo. de muito De valor. repente você fez lá no Rotary, fez com que as pessoas... Sim, eventos que eu vejo de muito valor. Agora, esse almoço com o teu mandatário é uma proposta que eu quero fazer, Sim. que é uma vez no mês, alguns dos mandatários, com algumas pessoas da base, fazer um almoço para conversar, falar o que está sendo feito. Porque uma coisa que a gente vê muito, até Pode dar spoiler, não tem problema. até pela situação crítica do país, é os mandatários batendo, questionando, criticando o que é certo. Sim. Mas mostrar o trabalho bem feito, a eficiência deles à frente, a eficiência que o Camozzato tem, a eficiência que o Ramiro, que o TJ tem, isso é impressionante. Isso faz ter valor o dinheiro que é pago no imposto para eles estarem lá. Então, eu acho que essa oportunidade é interessante dos mandatários mostrarem trabalhos que eles estão fazendo. Outros eventos que já acontecem, como o Novo Portas Abertas. O Novo Portas Abertas deveria ser o principal angariador de novos membros, porque esse é o intuito. Ir lá conhecer o novo, ter esse primeiro contato. Enfim, esses eventos eu quero fomentar ainda mais para que a gente mantenha, como já está sendo feito maravilhosamente bem, com as pessoas do partido. Um outro movimento que eu quero fazer, que eu acho que é muito importante, é fazer a juventude do partido aqui em Porto Alegre ter mais eventos, como Hackathon. Não sei se tu conhece o que é uma Hackathon. A Hackathon é um evento que nasceu, é uma modalidade de evento que nasceu na Desenvolvimento de Software, onde empresas vão lá, por exemplo, no Mercado Livre. Tem uma dor. A dor é que eu estou vendendo pouco o nicho XPTO. Entendi. Ou vamos pegar aqui o plano diretor, por exemplo, que agora vai ter amanhã. Que tá, inclusive, um baita trabalho da nossa membro, Júlia Zardo, incrível, né? Uma amigona que eu tenho. Vamos supor que estivesse na fase de desenho do plano diretor. Por que não pegar a juventude do partido, promover uma hackathon com dores do plano diretor, dores que vão pertencer ao plano diretor? Faz com que essa juventude se Seria tipo um movimente. brainstorm, assim? Mais um brainstorm com mais uma competição. São grupos que se separam e cada um pensa numa solução. Eles buscam mentores, então tem que ter os dois lados. Tu lança o problema naqueles times, os mentores ajudam, eles têm que procurar os mentores, as pessoas certas. Vamos supor, tu vai lá e tem uma pessoa que trabalha com arquitetura, um político de carreira, outra pessoa. Quem é que tu vai querer conversar? Quem que tu acha que faz mais sentido para montar esse teu projeto? E depois de um final de semana, o pessoal dorme num local, um final de semana trabalhando, eles vão lá e apresentam, e a melhor tese recebe uma premiação. É assim que funciona. Bacana. Então, muitas empresas fizeram na pandemia o uso da Hackathon para gerar produtos. Americanas, Mercado Livre. Então, é uma coisa que a gente pode fazer para a parte política e envolver a juventude. É uma estratégia privada que acontece nas empresas privadas, mas que você pensa que pode surgir efeito também, por que não, né? Para empresas públicas, vamos dizer, para empreitadas públicas, que seria essa do caso do plano diretor. Exato, exatamente, porque eu bato muito em eficiência. Para mim, a corrupção não é o maior problema na política. O maior problema é ter um parlamentar que não sabe o que ele tem que fazer. Porque, vamos lá, tu elege um cara que tem um nome na praça gigantesco, mas ele não sabe o que ele está fazendo lá, a curva de aprendizado para ele conseguir propor alguma coisa que seja decente é muito alta. E a juventude do Novo já tem a característica de formar pessoas. Tem o plenário simulado. Sim. E isso é formar a pessoa. Você chegou a participar também da Juventude do Novo? Estou participando. Ah, você está vindo em paralelo, então. Sim, estou participando. Inclusive, a Lara Prade, que é a nossa presidente da regional, convidou no primeiro plenário simulado. Pô, muito top. Foi uma experiência assim que, pô, tu vê a juventude se envolvendo. E eu acho que explorar isso cada vez mais vai oxigenar o partido também. E participar do plenário simulado te fez ter uma vontade política, de repente um dia se tornar um mandatário, participar de umas eleições? Você pensa nisso ou você gosta, assim, como eu, de ficar mais nos bastidores, de atuar? Então. Vou dar um spoiler, mais um. então. Mais um. Eu coloquei meu nome à disposição do partido, fui convencido. Eu não tinha interesse político até março desse ano, que me convenceram, conversaram bastante e está muito alinhado com os meus propósitos, e voltando naqueles 3 nomezinhos lá do início. Claro. Uma das frases que mais me pegaram foi: cara, a cadeira vai ser ocupada por alguém. Tu pode ir lá expor as tuas ideias ou tu pode ser mais um reclamão.
e pensar nesse fato de ser mais um reclamão, que realmente, né, imagina, tu tá toda hora falando, mas tá muito ruim, tudo é ruim, e a solução? E isso fez eu ter muito interesse, sim, em colocar meu nome à disposição do partido. Se o partido assim quiser, eu posso estar disponível em 2026 para as eleições. Tem aí, estou participando da jornada, estou participando dos treinamentos para pôr meu nome à disposição na urna ali em 26. Que bacana. Não, tá nos planos. E aonde você acha que você vai trabalhar a tua campanha? Em que região? Seria aqui em Porto Alegre? Você nasceu aqui, mas você se criou em Triunfo, Me criei em Triunfo, terra de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. E se formou lá, né? no Instituto esse Federal, né? Em Charqueadas, IFSUL, Instituto Federal Sul. Então você conhece essas 3 regiões. Sim. Até eu estou participando bastante ali fundei o núcleo do Novo em Triunfo recentemente. Que legal. Então, estou trazendo, ajudando o partido a chegar nessas regiões. Sim. Tenho muito conhecimento ali em São Jerônimo, Charqueadas, Montenegro, que foram cidades que eu convivi. Conheço Montenegro. Montenegro é uma cidade muito gostosa. Como é muito perto de Triunfo, às vezes era mais fácil hospital, dentista, essas coisas, tu ir buscar em Montenegro, que era muito perto, era 30 minutos. Sim. Não que dê muito mais, porque em Porto Alegre dá 60, mas é metade do tempo. Né? Sim, claro. E eu quero explorar essas regiões. Mesmo rio que passa em Montenegro, passa em Triunfo, né? Boa pergunta, acho que sim, é o Jacuí. Jacuí. É que Triunfo ali tem um encontro do Jacuí com Taquari. Né? Só para pegar nossos conhecimentos geográficos aqui do Rio Grande do Sul. E bacana isso. Você pensa trazer alguma questão tecnológica? Qual seria assim a tua pauta de campanha para deputado estadual? Você vai ser, né? Não sei ainda. Acredito que federal. Acredito que federal, mas vamos ver o que o partido deseja. Tá certo. E qual é a tua, assim, você que vem dessa área técnica, tecnológica, é um jovem, como é para você lidar com essas questões de redes sociais, questões técnicas de computação, vamos dizer assim, trabalhar com essas ferramentas? Como é que é para você isso? E como é que você acha que isso pode se desenvolver na sua campanha? E por que não, você pode também dar a sua opinião sobre a questão de regulação de redes, o que você pensa sobre isso? Sobre a minha experiência nisso, como eu sou desenvolvedor de software de formação, a minha empresa também é na área do marketing, então eu trabalho diariamente com as redes sociais, algoritmo e tudo mais. Então, para mim é do dia a dia, né? Até uma coisa que eu quero trazer muito para a minha campanha no ano que vem, e já na pré-campanha, é o uso da tecnologia a meu favor. A gente sabe que durante a campanha não pode usar nenhum tipo de automação e tudo mais, mas tem diversas tecnologias que podem ajudar para engajar, para trazer mais resultado com um investimento não tão alto. A gente sabe que uma campanha política demanda muito investimento financeiro, então a tecnologia pode economizar muito. Sobre a regulação das redes sociais, para mim é evidente, tá? Para mim é evidente que isso é uma tática da esquerda, é uma tática daqueles que estão censurando as pessoas para que as pessoas fiquem caladas. A rede social, ela virou o maior palco do mundo. Falam que no Rock in Rio é o maior palco do mundo. Não, as redes sociais são o maior palco do mundo. E tu vê parlamentares de direita, como o Nicolas, como o Marcel, se posicionando de forma firme, evidenciando as mentiras, colocando em pauta tudo aquilo que eles acreditam. Isso assusta, porque a esquerda é muito fundamentada em narrativa. Exemplos que a rede social foi prejudicial para a esquerda. Questão do Pix. Quando o Nicolas fez aquele vídeo viral, ele fala no início, não, eles não querem taxar o Pix. Não é isso. Qual foi a manchete que saiu no jornal 24 horas depois? Sim. O deputado fala que querem taxar o Pix. Então, a rede social evidencia a mentira que a esquerda quer nutrir. Então, para mim, não é só uma estratégia, quase para mim foi a primeira assinatura do consórcio que o PT está fazendo com a STF, de vamos nos apoiar para que em 2026 todos permaneceremos empregados. E para mim esse é o consórcio. É muito simples. A gente vê, enfim, o Alexandre de Moraes legislando, aprovando as coisas na canetada,
censurando, e agora foi importante tu falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito importante ser falada. Depois da obstrução feita de forma legítima pelos parlamentares de direita, agora a bancada do PT, na figura do Lindbergh, entrou com um pedido de suspensão de 5 mandatos, sendo um deles do nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, nosso futuro senador, que, se Deus quiser, vai estar lá para evitar que aconteça coisas como está acontecendo hoje, que é o Alcolumbre ameaçando não pautar, mesmo com o número máximo de votações, de assinaturas para a votação do impeachment. Então é muito importante, porque é mais uma vez a esquerda mostrando que eles são incoerentes, que eles são assim, sem memória. Não, eles têm memória. Eles só são cara de pau mesmo. Porque depois que a Dilma saiu, eles foram os primeiros a incentivar jovens a ocupar escolas. Eu falo porque eu estava lá. Sim. Eu vi a ocupação acontecer. Não, eles ocuparam o Congresso em 2016, 2017. Acho que foi em 2016 que eles invadiram. Não, 2016, agora não vou lembrar bem se foi 16 ou 17, mas não passa desses 2 anos onde eles invadiram, quebraram tudo, colocaram um carro lá pra dentro, virado, tocaram fogo. E quantos presos? E eles também... Quantos presos? 0. E eles também, eles bloquearam a votação, acho que na época era o César Maia, Rodrigo Maia, o presidente. César Maia é o governador do Rio de Janeiro. O Rodrigo Maia, ele era presidente da Câmara, né? E, se eu não me engano, era Erundina, cara. Eu lembro como se fosse hoje, tinha Erundina, tinha aquele outro deputado, que eu esqueci o nome agora, que bateu num garoto do MBL lá, e que parece que foi expulso, mas não foi expulso. O Glauber. O Glauber também estava lá, e entre outros deputados da esquerda que tomaram a mesa diretora. Que bom que tu falou no Glauber, porque o Glauber dormiu na Câmara dos Deputados, naquela campanha Glauber fica. Exato. E vamos lá, né? Ele bateu numa pessoa, agrediu um outro parlamentar. E mesmo assim a esquerda veio com um pano maior que a nossa linda bandeira aqui para passar para esse cidadão e dizer não, ele tem que ficar Glauber fica, os artistas da Globo, toda essa galera aí que um dia eu vou, talvez quando eu chegar do outro lado lá, Deus me mostre os bastidores para entender o que acontece, né? Porque é uma passação de pano que eu nunca vi na minha vida. Que você é jovem, mas talvez você já tenha percebido isso. Mas para a esquerda não importa a coerência, importa o que eles sentem, importa o que eles acham que é moral. Então é muito difícil quando você tem uma pessoa que se acha melhor ou maior moralmente do que outra, ela se convencer de alguma coisa com evidências e com provas, né? É como eu te falei, em 2017, se eu não me engano, estava lá a Erundina, estava esse Glauber, eles tomaram a mesa diretora, o garoto aí, o presidente de novo, Maia, tentando tirar a Erundina lá, e não conseguia, ficaram acho que mais de um dia, mais de 2, 3 dias lá, até que eles resolveram abandonar a mesa, né? E agora eles falam que estamos obstruindo, que não estamos sendo democráticos, enfim. Pelo amor de Deus, eles estão falando. Foi um protesto que foi feito. Eles conseguiram ir tão à extrema esquerda que eles estão quase criando pro lado da direita, né? Tá até pegando bandeira do Brasil. Não, e sabe qual era a votação? Sabe qual era a votação em 2017, se eu não me engano? Era contra o fim do foro privilegiado. Que eles agora estão contra. Na época eles eram a favor do fim do foro privilegiado. Agora estão contra o fim do foro privilegiado. Mas quem na época que estava tomando prejuízo para o teu foro privilegiado? Então, porque naquela época ainda estava se julgando, e a quarta instância, vamos dizer assim, tinha condenado o Lula. Então eles queriam tirar dali. Exato. Quando entrou lá o nosso PSDB querido, começou a ser votado, e eles, não, peraí, vamos trazer de novo o Lula. Então esse jogo político, você que é novo, parece que você já conhece bem. Como é que é para você, assim, tudo isso que você vê ao longo da história? Cara, pra mim, tem uma frase fatídica que as pessoas falam que quando tu é jovem, se tu não é de esquerda, tu não tem coração, né? Eu acho que eu não tive coração por causa dessa época. Porque, como eu estava no Instituto Federal, eu vi colegas ocuparem a escola com discursos na minha cabeça lunáticos, assim, é uma coisa muito longe da realidade, é tão distorcido esse meio político, porque o óbvio hoje não pode mais ser dito.
Porque o óbvio hoje ofende, vira algum tipo de injustiça e eles distorcem para que tu seja condenado. Claro. Hoje, tu falar uma verdade te gera um processo. É uma coisa bizarra e quase descabida. A gente tá... Essa estrutura política, como foi montada, como o Brasil se encontra hoje sem uma democracia, a gente tem hoje um ministro que é vítima, acusador, julgador, e mesmo assim as pessoas acham isso normal e plausível e aplaudem. Então, a gente está falando do fim, e isso foi uma frase que eu usei quando o Hugo Mota ameaçou suspender o mandato da oposição inteira, que estava ocupando aquele espaço. Se isso acontece, acabou o Brasil. Então, até foi um dos motivadores para eu entrar na política, porque para mim 2026 é a eleição das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos e netos. Eu não sou pai ainda. A gente estava conversando antes aqui no bastidor e tu é pai. 2026 é o que vai nortear o futuro do teu filho. É o que vai nortear o futuro da minha irmã, da minha afilhada, porque a gente está caminhando a passos largos para uma ditadura de esquerda que vai matar, que vai calar de formas muito mais cruéis do que já está fazendo hoje. Porque hoje... De uma forma mais generalizada, né? Que mais cruel que isso, olha... Porque hoje essa ditadura já matou. Já. O Clesão não tá mais aqui. Sim. É uma família que foi destruída. Tem pessoas presas. Não, uma senhora de 74 anos agora foi mandada de volta para sei lá, para um presídio desse qualquer, acho que não é um presídio, é uma casa de detenção, e já foi agredida na casa de detenção, e foi mandada de volta porque descumpriu enfim, a condicional, ou lá que seja, que eu não sou do direito, né, que ela desobedeceu, mas por ir na fisioterapia. Exatamente. Ou na hidroginástica. É fogo do gênero. Absurdo isso. E o que me incomoda, para ser sincero, é que... E tem pessoas que não têm, assim, a mínimo pudor, né, de julgar e de chamar de golpista. Eu acho que, assim, não sei, cara, pra mim é uma questão muito psicológica, assim, você não acha? Dessas pessoas? Olha, não sei, não tenho embasamento para falar se é uma condição psicológica, neurológica, patológica, não sei dizer. Mas uma coisa que me assusta é quando tu tem todas as... a mesa tá posta, as cartas estão no jogo. Todas as evidências, tá as tudo provas, ali. as comparações. E tu não consegue, que nem eu olhar para essa bandeira aqui e dizer que isso aqui não é verde. E é isso que a esquerda consegue fazer de forma magnífica. Sim. Com o seu eleitorado. Sim. Eles criam uma massa de manobra tão forte que o lógico, o racional e o que tu enxerga deixa de existir. E falar em forma ética e racional agora, eu queria até voltar num assunto que eu deixei passar, que eu acho importante que você da área técnica vai participar de uma campanha agora, né? A gente falou muito de inteligência artificial, dela ser proibida, entre aspas, ou a questão da automação, né, ser proibida na campanha. Mas hoje, por exemplo, o Google usa inteligência artificial. Sim. O Meta usa inteligência artificial. Ou seja, se você fizer, de repente, qualquer serviço do Google, utilizar um e-mail, por exemplo, se nós continuarmos com esse nível de tirania, onde uma pessoa decide o que é, ele pode simplesmente chegar na tua campanha, você usou o e-mail do Google, que usa inteligência artificial, então a sua campanha tem que ser descredenciada, vamos dizer assim. Sim. E como é que é usar essas ferramentas? E também, você é um garoto, vamos dizer assim, vou te chamar de garoto, mas com todo respeito, claro, porque você tem 24 anos, né, praticamente o dobro, eu tenho o dobro da tua idade. E como é que comunicar isso para esses jovens, né? Sem parecer artificial, sem parecer... Porque a emoção é o que manda, vamos dizer assim, né? Essa necessidade de pertencimento. Como fazer as pessoas pertencerem às tuas ideias, né? Buscar isso e chamar elas para votar em você ou para participar do Partido Novo, enfim. Comenta um pouco disso tudo que eu falei para ti, por favor. Perfeito. Eu acho que, batendo na questão da automação e tudo mais, é uma ferramenta maravilhosa
E justamente a tua dúvida é o que agora a mudança no marketing da internet permite. Porque como é que funcionava antes, tá? Antes, se eu me sentia incomodado com alguma postagem tua, eu fazia uma denúncia. Sim. E tu era o responsável. Tu era o responsável por isso. Era o teu nomezinho que estava sendo processado. Hoje, eu não preciso mais fazer uma denúncia. Eu posso fazer qualquer documento, enviar e reclamar de uma postagem para poder pedir para que seja deletada, excluída, enfim. E o responsável pela exclusão agora não é mais tu. É o proprietário da rede social. É a instituição rede social. E o que isso significa? Pensa comigo, tu trabalha com o quê? Desculpa. Eu sou empresário na área de serviços, né? Mas eu utilizo inteligência artificial bastante nas nossas ações de mercado. Mas, por exemplo, hoje, se eu chegar para te dizer, tu vai ser processado por todos os teus clientes que usarem o teu serviço da forma que eu achar que tá errado. É complicado, né? Tu prefere não ter esse cliente, né? Não, óbvio. Entende? É um cliente negativo. Da mesma forma que eu poderia dizer, não, eu corro o risco desse processo porque o problema é meu, eu quero correr esse risco. Então tu não tem mais essa possibilidade, é arbitrário. Então isso vai ser muito mais difícil daqui para frente de ter uma coerência e fazer alguma coisa que seja justa, porque começa a ser opcional, ser sentimental, a questão do bloqueio de redes sociais. Agora, sobre trazer o público jovem, conversar com esse público, tem um fenômeno, né? O jovem é rebelde. E o que é ser rebelde hoje no Brasil? É ser conservador. Olha que interessante. Eu já pensei nisso também. A gente está tendo uma volta no modelo do jovem, porque hoje tu pega ali a geração da minha irmã, por exemplo, de 18 anos, é uma geração que ainda está naquela coisa mais rebelada, no sentido não tão conservador. Mas tu pega os mais novos, já vem com aquela coisa de para ser antissistema eu tenho que ser conservador, porque é isso que é ser antissistema hoje. O sistema hoje está maluco, vamos colocar assim. Então acho que cada vez mais, ali, principalmente 28 e 30, a gente vai ter eleições que vai ser muito mais fácil de comunicar com o jovem, porque ele vai estar mais alinhado com os princípios conservadores, de liberdade, porque ele vai estar contra o que ele vê. Por exemplo, hoje o pessoal que tu vê ali... Mas ele vai ficar contra se ele for, assim, não sei se a palavra é ser ensinado, mas se ele estiver, de alguma forma, familiarizado com os valores, né? Sim. Ocidentais, judaico-cristãos, enfim. Sim. É que assim, eu também vejo esse fenômeno como algo natural na rebeldia da juventude. Porque quantas vezes tu já viu uma família que é super organizada e o filho é meio porra louca, vamos colocar assim. Então, pode ser que aconteça esse fenômeno de forma mais massiva e que se torne mais natural ver jovens um pouco mais conservadores, mais tranquilos nesse sentido, indo para outras vertentes. Então, não tem como eu comprovar com números isso, mas essa questão geracional já aconteceu várias vezes. Então, hoje tu vê as pessoas ali dos 60, 50, 60 que tem essa característica mais libertina, vamos dizer assim, que tem esse estilo de vida, são os hippies do passado, né? Então eu vejo esse movimento cíclico dentro da sociedade. Aí seria uma pauta mais de sociologia que também não é... Não, mas eu gostaria de explorar isso um pouco com você, porque é o seguinte, até sai um pouco do nosso roteiro, mas eu percebo que você é um rapaz, já um adulto, né, 24 anos, e mostra uma certa maturidade. Infelizmente, muitas vezes a gente não percebe isso muito no jovem de hoje, tá? Essa questão dessa maturidade, né? E pelo menos, mas do outro lado eles são muito inteligentes para outras coisas, né? Por exemplo, questão de inteligência artificial, domínio das redes sociais e alguns outros trabalhos que vão surgindo, enfim, dinâmicas sociais. E como é que é para você? Você acha que uma maturidade vai ser importante para chegar onde você diz que é o objetivo, entre 26 e
28 e 30, onde as pessoas vão estar mais familiarizadas com isso? Você acha que o jovem hoje, você pode dar pela sua experiência, consegue chegar nessa maturidade? Como é que é para ele amadurecer com essas questões? Né? Porque para mim era bem diferente, né? Eu com 10 anos eu pegava minha bicicleta do interior e saía 2, 3 quilômetros, ia para o colégio. Ou voltava de ônibus, eu mais 3, 4 amigos, passava por baixo da catraca. Hoje meu filho não consegue andar daqui na esquina. Ao mesmo tempo ele é muito inteligente para outras coisas. Né? Como é que é para você? Como é que você vê isso? Pegando ali um pouco da minha geração e tudo mais, fazendo um comparativo empírico, né? Eu acho que o desenvolvimento da maturidade também está muito ligado, claro, à criação que tu vem de berço, mas eu acredito muito que a dor ensina a gemer. Tu consegue te desenvolver de várias formas através da... Eu acredito muito no poder da pressão, do tá buscando uma oportunidade, tá se desenvolvendo, Sim. Tu quer sair daquele ponto. Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo que as redes sociais, e agora dando um tiro no meu próprio pé, que é o meu negócio, né? Ela construiu uma geração rasa. É raro tu ver na juventude hoje querendo se aprofundar em temas. Ou o ChatGPT te responde, tu tem é tão fácil no celular algumas respostas que tu não quer mais saber o porquê daquela resposta. Então, assumo que eu não vou saber te dizer como é que eu vejo caminhar para essa maturidade, como é que eu vejo que vai ser esse desenvolvimento. E eu, particularmente, sempre tive muito, genuinamente, interno esse desejo de buscar mais, de querer mais, de olhar outras oportunidades. E tive um professor na época que foi meu incentivador, que foi o Guilherme Rodrigues, ele é maravilhoso, que me pegou pela mão e me ajudou em pesquisa científica. Foi ele, esse artigo que foi para Barcelona, foi ele que foi o incentivador. Incentivou eu, o Pedro e a Luísa, que eram meus colegas da época, meus amigos, longa data, a fazer aquilo ali. Então eu acho que o ambiente te dá essas oportunidades. Então não sei dizer como vai se dar esse movimento, mas eu acho que tem uma grata oportunidade de, principalmente com tudo que está acontecendo, surgirem e emergirem novas lideranças jovens. Sim. Bom, já aconteceu recentemente. Pavanato surgindo, esses caras são lideranças que vieram porque se incomodaram com o que viam. Da mesma forma que eu me incomodei quando eu vi a ocupação. Então acho que está tão deturpada a coisa, tem tanto mimimi, que a chance das pessoas também olharem e falar, tá, mas passamos do ponto. Entendeu? Eu acho que vai ser natural. Isso é uma coisa natural, tu olhar e perdemos a mão. Vai ser natural por uma questão de sobrevivência ou só de rebeldia? Eu acho que é uma soma dos dois. Porque o jovem ele tem menos medo de pôr a cara, de falar, de se expressar. E também vai ser uma sobrevivência, porque do jeito que tá, não sei como é que é no teu negócio, mas pra mim tá cada vez mais difícil contratar. Cara, o que vai sobrar? Entende? Eu tô vendo grandes empresas fazendo, da mesma forma que eles fazem incentivo, projetos de incentivo para contratar jovens, para contratar aposentados. E a taxa de permanência do aposentado tá maior do que a do jovem. E aí? Por quê? Porque essa liquidez, essa questão rasa que a rede social trouxe, tá fazendo todo mundo acreditar que com dancinha no TikTok vai ficar milionário. Então, a banalização disso vai fazer com que eles tenham que sobreviver de outra forma. E até puxando na questão de sobrevivência, vale ressaltar, esses jovens de hoje vão pegar um Brasil quebrado. Independente do que aconteça em 2026, a gente está falando que do jeito que tá, do jeito que o Lula está deixando o Brasil, do jeito que o Alexandre de Moraes está deixando o Brasil, a gente vai pegar em 2026 um Brasil quebrado. As tarifas do Trump não vão só surtir efeito agora. Eu vou dar um exemplo, falando da minha cidade, Triunfo. É a primeira vez, se eu não me engano, desde 1984, posso estar falando alguma data errada, mas depois eu corrijo se for o caso. É a primeira vez que a planta está parando por ausência de demanda. Isso nunca aconteceu. Da refinaria? Na planta do polo petroquímico.
Do polo petroquímico. A refinaria fica onde mesmo? Não vou saber te dizer. É em Triunfo também, não é? Acho que é. Cara, é tudo no centro, no polo ali. Sim. Né? Tem várias empresas ali dentro. Ah. Então a gente está falando de falta de demanda. Tem empresas ali em Santa Catarina que já mandaram os profissionais para casa para dizer, ó, de 4 que na equipe vai ficar 1, 2. Sim. São quantas famílias que vão estar sem dinheiro em casa? Enquanto a gente vê lá, daí, enfim, se quiserem censurar essa parte depois e cortar, brincadeira. Enquanto a gente vê ali deputado da esquerda, eu não vou citar o nome dele, mas assim, falando bobagem, indo contra a privatização, indo contra as PPPs que o Giuseppe está fazendo, indo contra, dizendo que está sendo proibido de entrar na ordem, sendo proibido de um monte de coisa, levantar uma bandeirinha do Brasil e gritar que aqui é soberania nacional, a gente está pelo povo, e o povo está ali, eu vou segurar o palavrão, vou conseguir, e o povo está se ferrando, roendo o osso, agora dentro de casa apavorado porque acha que vai perder o emprego, porque a tarifa do Trump, que o presidente de vocês, isso daí é pro esquerdista clicar sem querer aqui no podcast do Novo, é que o presidente de vocês está acabando com o país. Então ele não só voltou para a cena do crime, ele está se vingando do país que prendeu ele, justamente porque ele roubou. E como ele fala, né, que só é rico quem roubou, eu queria que ele abrisse a conta bancária dele para mostrar se ele não está bem rico, aquele sem vergonha. Então, se ele não tiver, o filho dele tá. Mas continuando no assunto que a gente estava falando sobre a questão de sobrevivência, né, vou te trazer uma notícia aqui. Meta derruba contas do Instagram e Facebook de Jones Manuel, que vê motivação política. Sabe quem é Jones Manuel? Sim. É o marxista aquele. Sim. Eu vi essa notícia um pouco mais cedo no livro no Instagram. Stalinista, inclusive. Sim. É professor de história. Maluco. Né? Mas a questão é essa. Ele está sendo derrubado, cara. E sabe por que ele está sendo derrubado? Por causa da autocensura depois da parte de julgamento como anticonstitucional do marco da internet, do item aquele, eu esqueci o artigo aquele, onde tirava a necessidade, que você explicou muito bem, de se entrar com uma ação judicial ou de um pedido judicial para tirar aquela pessoa, ou seja, as redes já estão fazendo isso e pegaram pegaram o comunista, cara. E daí eu tenho que olhar. Será que eles não estão entendendo ainda? Sim, daí eu tenho que dar um outro recado, já que eu estava falando. Bem feito, Johnny Manuel. Bem feito, parabéns. É isso que tu queria, né? Toma o teu próprio remédio. Bloquear os outros é bonito. Mas agora ele vai querer o seguinte: não, a gente tem que ter um Meta Brás. Nós temos que ter um Facebook Brás. Vamos criar estatal das redes sociais. Queriam fazer com que a Carris fosse o novo Uber de Porto Alegre. Daí ia ser o primeiro, eu ia ver o primeiro Onix com 2 rodas, né? Eles adoram fazer as coisas pela metade. Ia ser impressionante. Mas, cara, uma coisa que eu gosto, isso aqui, essa notícia maior tapa na cara, né? Possível, isso é maravilhoso. Porque eles não percebem, porque eu vi um post desse mesmo deputado aí de Porto Alegre sobre isso. Sobre esse assunto já? Isso, uma foto com o Jones Manuel dizendo que as Big Techs têm um plano. O plano é de vocês, Jaguara. Porque assim, quem passou isso... Não, é uma pouca vergonha. É muito cara de pau. Eles fazem o negócio e ainda põem culpa nos outros. Exato. Não, dos outros é refresco, né? E daí é muito bom, porque enquanto estavam tentando bloquear a conta do Nicolas, estavam tentando bloquear a conta do Marcel... Enquanto bloqueiam os da direita, tá tudo certo. Agora, vocês não perceberam, mas tá aberto para bloquear vocês também. Vocês também não podem falar agora. Parabéns. Vamos fazer política mudo. Vamos fazer política mudo. Para mim, existe 2 tipos de gente socialista, né? Aquele que é o Dorinho, que é o mundo de... sei lá como é que é o nome, de Poliana, onde nós temos valores morais superiores e etc. E você tem aquele que pensa dessa forma, mas ele sabe que dá errado. Então ele usa isso, argumento, eles são a maioria hoje. Eles sabem que foram eles que criaram isso, foi eles que fizeram essa distorção através do STF, mas eles ainda vão lá e se colocam como vítimas e dizem que a culpa é da empresa americana. Que pauta que a esquerda tem, se não vitimismo? A esquerda é um oceano de vítimas. É sempre contra eles, é tudo contra eles, ninguém gosta deles.
Cara, vai trabalhar. Vai trabalhar. Se tu trabalhar, eu te prometo, me cobra. Depois a minha rede social vai ser divulgada, me cobra. Eu tenho certeza que se tu trabalhar um pouquinho mais, tu não vai ser tão vítima assim. Ou se ocupar a cabeça, né? Porque é muito fácil tu te colocar como vítima o tempo todo, tu te subjugar na posição de vítima e que tá todo mundo contra ti, e tu tá lá depois no parlamento, na Câmara, e votar nas piores possibilidades possíveis. E aumento do IOF, esse aumento do IOF para mim foi genial também. Vamos taxar os super ricos. Eu quero que todo mundo que tem cartão do Itaú faça o exercício comigo. Abre o teu cartão, o aplicativo do banco. Se não tiver escrito que o teu cartão de crédito também tem a cobrança do IOF, se não tiver escrito isso lá, eu falo que tá no meu, posso abrir o meu celular aqui depois e mostrar. Não importa a tua renda. Não tem quando vai criar uma conta no Itaú, não tem uma flag de sou super rico. Sim. Tu também tá tomando essa taxa. Claro que tá. E eu vou contar uma história triste. O super rico, ele passa depois, a empresa passa por produto. E quem é que compra o produto? Todo mundo. Então, essa briga de vaidade que está acontecendo, e para mim é uma luta de vaidade, essa questão de não querer negociar com o Trump. Eles estão travestindo de soberania a vaidade que o presidente deles tem e a ignorância que ele tem. A pura vaidade está fazendo sofrer a população média do Brasil. O pobre ficando mais pobre, a classe média se tornando pobre, porque no final das contas, tá todo mundo pagando. O imposto bate no produto, o produto tá mais caro. Vai no mercado com 100 pila para ver o que tu compra. E isso, eles conseguem ainda dizer que a culpa foi do Bolsonaro. Sim, só dizem, né? Nós tivemos um hiato de fala, 4 anos. Um hiato de 4 anos. Só de um governo de direita, depois que o PT assumiu. 4 anos. Se contar o PSDB, então. Exatamente. Exatamente. E daí a gente vai lá e vê. Eu até escrevi um artigo sobre isso esses tempos, da cortina de fumaça. E pra mim a cortina de fumaça é o que a esquerda sabe fazer de melhor, né? São os ninjas da democracia. Eles fazem o quê? Quando a casa tá caindo, quando aperta o sapato e alguém vai roer a corda, eles largam alguma outra notícia. Sim. Evidências. Bomba do INSS, cadê? Quem que foi julgado nessa porcaria? Ninguém. Por quê? Quando começou a estourar o INSS, a culpa é do Bolsonaro. Tá, mas é que foi o irmão do Lula que ganhou mais dinheiro. Mas vamos falar da 6x1. Camisa vermelha da seleção brasileira. Entraram 200 notícias idiotas no meio do caminho. Agora briga com o Trump pra tirar agora, domingo, o fracasso que é o governo. E eu trouxe a bandeira para representar muito isso, porque domingo foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. As pessoas estavam gritando lá, eu vim de graça. Porque diferente das manifestações da esquerda, que eles financiam com teu dinheiro, inclusive, que é pagador de imposto, porque não vem me dizer que o dinheiro vem de outro lugar, senão do bolso do brasileiro. Inclusive, eu queria fazer um convite, né, ao Lula para tirar a mão do bolso do brasileiro, que está pesando pra caramba. Eu vi, né, no domingo muita gente na rua, e sabe o que aconteceu? Junto com a Magnitsky, que fez 5 ministros já roerem a corda e não irem nas reuniões, e tá fazendo o 6º, que é o Barroso, querer pular do barco agora. Até porque, né, o filho dele trabalha nos Estados Unidos, né? Trabalha pro BTG dos Estados Unidos. Ele tem casa, ele vai frequentemente para os Estados Unidos. Então, realmente, deve ser muito difícil, né, quando tu não pode. Bom é os outros ficarem presos no Brasil. Que o Lula dizia que as empregadas iam voltar para Disney, né? Eu não sei isso, no máximo pela Sky. O máximo que é empregado. Dólar é 5,46, 5,48, não vai nem. Exato. E o que aconteceu? Qual foi o efeito de domingo? Foi eles estarem apavorados. A tornozeleira na perna do Bolsonaro, para mim, a prisão domiciliar dele, que é a prisão que aconteceu na segunda-feira, mostra que o Alexandre de Moraes está apavorado. Ele está com medo do povo brasileiro. E isso é que nem... Tu vai concordar comigo, tem quantos filhos mesmo? Tem um.
Um só. Quando tu tiver o segundo, tu vai concordar comigo. Que isso foi uma coisa que o Thiago Albrecht falou pra mim. É o exemplo. Quando tu xinga o filho mais velho, o filho mais novo olha. Então tu imagina, se prender o Bolsonaro em casa, o que vai sobrar pra mim que tô com uma bandeirinha, ninguém me conhece e tô na rua? Eles querem calar na ameaça velada. Porque ele tá apavorado. Sim. Ele tá distante já dos outros ministros. E agora é o momento de fazer mais pressão. Agora é o momento de apertar o sapato. De ser aquela pedrinha chata que machuca, que incomoda. Porque é isso que vai surtir efeito depois. E foi mais uma das cortinas de fumaça para Vaza Toga. Sim. As mensagens dele com o gabinete de justiça paralelo, ele criou quase a torre da justiça, da Liga da Justiça, do ladinho dele, para incriminar pessoas. Ah, que vende. É crime. Tem uma frase que me pega muito para a questão dos negócios, que é do Dale Carnegie, que 85% dos resultados vem dos relacionamentos. E ontem eu fiz um podcast com o Thiago Albrecht e eu pedi uma dica para ele. E ele falou que nunca esquece que a política é sobre pessoas. Eu acho que pode me definir politicamente é que o meu trabalho político vai ser sempre pelo ser humano. Porque não é bem uma frase, mas é quase uma diretriz. Porque a liberdade de mercado, a liberdade de expressão, ela é o que torna o ser humano humano. Ele tem que ter a liberdade de errar, de falar bobagem. Sim. Isso traz crescimento também. Sim. Então, o que pode me definir é essa luta incessante pela liberdade e para que a gente tenha um Brasil pujante, um Brasil que seja livre de fato e que possa ser, como eles gostam de dizer, soberano de verdade. Que respeite os parlamentares, que os parlamentares possam falar sem medo e que a população também não saia na rua pensando talvez se eu falar alguma coisa eu posso ser preso, posso ser maltratado, porque a gente vive numa democracia. Então, por mais que eu acho que a esquerda tem uma ausência de massa cinzenta, também é importante ouvir com uma escutativa, por mais que seja bobagem. Sim. Porque eles são livres. Eles são muito bons de Twitter, vamos dizer assim, né? De fazer frases a headline deles é né? maravilhosa. Fazer frases impactantes. Olha a Folha de São Paulo. A Samila veio aqui e explicou muito bem isso, né? Às vezes você precisa de um projeto, alguma coisa, você tem uma emoção ligada ali, né? Onde eles conseguem fazer isso porque, como não tem muito conhecimento, eles destruíram a escola, destruíram os valores, eles acabam fazendo que as pessoas sem valores se apeguem a valores que não são os mais corretos. Tu sabe que tem essa habilidade da esquerda fazer headline. Tem um discurso que eu vi no rádio, 15 dias antes do Lula ser preso, ele estava fazendo um discurso que ele falava o seguinte, eu me arrepiei no dia, eu falei, cara, esse cara tá de parabéns. Ele consegue guiar as pessoas de um jeito impressionante. Porque ele falou o seguinte, eles podem prender o Lula, eles podem matar, arrancar uma flor, mas eles não podem impedir a primavera. A habilidade que eles têm de distorcer fatos, de criar narrativa, de colocar o nós contra eles, é impressionante. Mas uma coisa que eu acho que podem esperar de mim no meio político é que, apesar de ser firme, quem me vê nas redes sociais sabe que eu sou firme, eu sou combativo, eu dou minha opinião, muitas vezes até a equipe que me acompanha me xinga porque eu uso palavras que não são muito legais, como um fuzeiro para descrever o Hugo Mota, mas vocês podem esperar de mim um combate justo, leal e livre, porque a política precisa da divergência, a política precisa do debate, e eu não vejo o esquerdista como um rival que eu quero destruir e matar. Não é isso. E é isso que eles querem dizer. Eles construíram uma narrativa onde tu vê a briga entre direita e esquerda como se fosse um inimigo mortal. Claro. Na verdade, eles queriam como direito o Fernando Henrique Cardoso. Eles querem como direita o FHC, sei lá quem agora, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, eles querem como direita. É, exato. E, cara,
Vamos a 26 livres. E qual conselho que você daria assim, para jovens como você que estão querendo entrar na política? Não te acanha. Não te acanha. Eu sei que na tua escola tu vai ter aqueles coleguinhas que vão dizer que a direita é ruim. Eu sei que tu vai ter na tua escola o professor que, quando trazer um pensador liberal, vai querer te boicotar. Eu sei que vai ter na tua escola aquele professor que vai te incentivar a ser de esquerda e vai puxar pautas que não deveria e que não estão na grade curricular. Não te acanha. Te mantém firme, porque se tu acredita que o Brasil pode ser um lugar melhor, mais livre, e se tu concorda que tudo que a esquerda está pautando é uma bobajada, que eles estão só enchendo os bolsos e mostrando lá bolsa chique, carro importado, gravata mais cara do que a minha roupa inteira agora, te mantém firme, não cede e procura instituições que estão do teu lado. Você recomendaria algum livro para essa pessoa? Livro A Revolução dos Bichos é um bem introdutório que ajudaria muito a juventude a entender um pouquinho do que está sendo feito, porque é muito transparente, o nós contra eles, todos são iguais, mas alguns mais iguais que os outros, coisa nesse gênero. E eu recomendaria um grupo para a juventude, que é o Instituto Atlantis. É um grupo de jovens que traz essas pautas liberais, instrui. E, cara, é maravilhoso. O Gustavo participou muito do... Sim, o Gustavo foi conselheiro e foi uma das pessoas que incentivou eu a entrar. Isso, ele foi uma das pessoas que me incentivou a entrar no Atlantis. Que é um grande amigo. Eu adoro. Um beijo, Gus. Bom, se você já recomendaria um livro, se você já recomendou um livro, você já falou dos nossos políticos, né, que são os mandatários do Novo, teria mais algum, além dos nossos mandatários, que você acha interessante de seguir? Tirando os nossos mandatários, eu queria reforçar de novo, fazer um convite, na verdade. Eu quero fazer um convite para ti que está vendo o novo podcast. Porque quando tu olha o Marcel Van Hatten na tribuna combatendo, sendo acusado de diversas coisas, como ele já foi, sofrendo, porque, cara, deve ser uma jornada que eu não conheço, mas deve ser muito dolorido. É difícil, porque o Marcel, ele evidentemente é um cara que abdica de muita coisa para estar defendendo o teu interesse. E se tu tá vendo o novo podcast, concorda com o novo, e tu quer ser útil, incentivar e fazer com que esse cara continue combatendo, te filia no partido. Esse número, tu pode achar assim, eu já vi pessoas falando, mas eu concordo, eu voto, ele tem voto. Mas quando tu vê que o número de filiados está aumentando, isso te incentiva também. Eu falo por mim, quando eu vejo as pessoas mandando uma mensagem do tipo, parabéns pelo teu posicionamento, muito obrigado, isso faz com que o cara se mantenha firme. E eu torno a dizer, o Marcel está sendo agora, tá com pedido protocolado para suspensão do mandato dele. Isso é muito grave, porque ele está só defendendo o teu interesse. E tem muita gente que se pergunta como é que eu posso resolver ou ajudar estando aqui em casa. Te posiciona. Em 2026 a gente não tem mais a oportunidade de não se posicionar. É a eleição das nossas vidas. É a oportunidade que tu tem de fazer a diferença e fazer alguma coisa pelo futuro dos teus filhos, pelo teu futuro. Então, primeira coisa, te posiciona. Segunda coisa, te filia no partido político que tu acredita. Vai lá, assume essa bandeira, não tem vergonha. E outra, eu falo que eu tenho amigos que têm alinhamento na esquerda. Se é teu amigo de verdade, ele não vai pular do barco. Porque a divergência, a democracia exige o diálogo. E se você faz esse diálogo com racionalidade, né? Exato, exatamente. E a terceira coisa é, te filia no partido, busca conhecimento, vai entender o que os parlamentares do Novo estão fazendo, vem, pode me procurar na rede social, vai perguntar dos eventos do Novo, pode me chamar, porque eu tenho certeza que quando tu vê tudo que o Novo entrega, e tudo que o Novo economiza do teu dinheiro, e tudo que o Novo faz voltar para ti do teu dinheiro, tu vai querer muito mais cara laranja dentro do plenário, muito mais laranjinhas aí na Câmara de Vereadores, os deputados, no Senado, porque eu tenho certeza que se fosse Marcel Van Hatten hoje na presidência da Câmara dos Deputados, não teria que ter obstrução, porque já teria sido pautada a anistia e o fim do foro privilegiado. Perfeito. Lourenço, cara, obrigado por você compartilhar
essas ideias tuas conosco. Obrigado por ter vindo aqui, né? Eu que agradeço. Não sei se você gostaria de fazer uma palavra final, de repente chamar as pessoas para suas redes sociais, falar um pouco dos teus projetos, mas desde já agradeço a tua presença aqui. É uma grande inspiração para todos os jovens aqui do Partido Novo, e não só jovens, acho que pessoas mais velhas também, como eu, Que isso. como eu, também vão se inspirar em ti. Que isso, cara. Eu me sinto honrado pelo convite. Fui eleitor do Novo desde sempre. Até hoje eu falo que para mim é estranho estar umbriano na mesma sala que Osterman, que Camusato, chegar perto do Marcel e conversar com ele. Isso para mim ainda é muito estranho, porque eu vi eles de longe, eu via o Santinho, e conhecer eles de perto fez eu ficar muito mais orgulhoso da decisão do Lourenço do passado. Então a palavra final seria: se tu já votou no Novo, pode ficar orgulhoso. Essa galera trabalha muito para honrar o voto que eles ganham. E chamar para minhas redes sociais ali, pode me seguir. Quais são tuas redes sociais? Vai lá no Instagram, o Lorenzo Kerstin, pode me seguir. Eu estou abrindo um podcast também, canal Lorenzo Kerstin. A gente está começando a falar, porque como eu quero pôr meu nome para jogo em 26, eu quero ser um dos nomes na urna, eu tenho que me preparar. E para me preparar, eu estou convidando pessoas aí que podem me ensinar bastante para estar lá conversando comigo e usando um pouquinho do conteúdo que eles têm para aprender. Obrigado, Lourenço. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Até.